As obras para a instalação do aeromóvel de Canoas já estão em andamento. As primeiras medidas prevêem a mudança na rede elétrica para dar espaço às vigas. A tecnologia não é nova, mas é aqui do Rio Grande do Sul. Só começou a sair do papel quando a linha do aeroporto ficou pronta em 2013. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o diretor executivo da empresa Aeromóvel, Marcos Quester, e o secretário de Transporte e Mobilidade de Canoas, Luiz Carlos Bertotto. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Trazendo essa boa nova. Gente, eu estou ansioso, porque eu ainda não andei no aeromóvel. Aquele que tinha em Porto Alegre, eu não tive, né, o prazer de desfrutar ali, próximo ao gasômetro central, né? O do aeroporto eu ainda não peguei o trem e fui para o aeroporto, então acabei não usando. Então a minha esperança agora é usar o de Canoas. Mas o do aeroporto está lá. Está funcionando. É que eu ainda não ontem completamos 3 anos de operação. 3 anos, parabéns. 3 milhões de passageiros transportados. 3 milhões de passageiros. É hoje? Hoje, exatamente, já deu. Então, parabéns. Agora, a gente fica esperando o seguinte, né? Esse parece ser um projeto bem maior. Eu gostaria que vocês explicassem, né, como está o andamento de instalação desse sistema, já dando alguns prazos, né, para a gente ter ideia, curto, médio e longo prazo. Tá bom. Na realidade, é um projeto de transporte, né, mesmo, de massa, de uma capacidade muito maior do que está instalado no aeroporto e também que vai fazer, né, toda a parte estrutural do transporte coletivo de Canoas. Nós vamos ter aí, né, 2 linhas, né, uma linha que vai aqui da ponta do Guajuviras até lá na ponta da Matias, quer dizer, vai cortar toda a parte norte da cidade de Canoas, e uma outra linha que vai daqui da Ubra, né, até o centro da cidade, aí passando, né, pela Farroupilha, fazendo então a ligação da Zona Norte com o centro da cidade. Então são 18 quilômetros, 26 estações, e vamos transportar aí, né, na inauguração, né, de toda a linha, cerca aí de 82 mil passageiros dia nesse sistema do aeromóvel de Canoas. 82 mil passageiros. E aí, claro, vai haver uma integração também com os outros sistemas de transporte? Sim. Nós vamos ter todo... Como esse é um equipamento muito leve, muito bom de a gente poder chegar no fundo dos bairros, claro que nós vamos precisar de menos integração do que se nós fôssemos fazer, né, um metrô, um VLT e mesmo um BRT. Então nós vamos chegar lá na ponta dos bairros, mas mesmo assim nós vamos precisar de algumas linhas de integração para poder chegar no aeromóvel e depois com ele poder chegar, né, no centro da cidade ou chegar no Transurb para poder fazer toda a integração com a região metropolitana. Bom, a gente já tem ideia agora de quantos passageiros vão se utilizar desse serviço. Mas vamos falar um pouco da tecnologia. Vamos lá. Por favor, explica para a gente por que o aeromóvel ele ficou esquecido, aquele pelo menos de Porto Alegre, né, nos dava a esperança da gente ter alternativas sustentáveis, né, de transporte. Por que ele ficou esquecido? A tecnologia é muito cara? Não, pelo contrário. O aeromóvel ele foi um processo assim, de investigação, ele não foi uma ideia que surgiu assim, espontaneamente. Né? Então, ele foi um resultado aí de um processo de investigação, né, do nosso grupo empresarial, da nossa engenharia, né, visando justamente desenvolver uma tecnologia de mobilidade urbana que tivesse características assim de serviço de qualidade, de custo de implantação baixo, né? E que tem uma peça-chave para isso, que é a via segregada. Né? Então, para ter porque o sistema hoje ele tem que fugir dos obstáculos, né, tradicionais que a gente tem hoje nas nossas ruas, né? O trânsito, os pedestres, os cruzamentos, né? Os horários de pico. Então, para fazer isso, aí, tu tem que ter uma via exclusiva, né? Uma via segregada. E a via elevada é o grande desafio moderno, né, para as vias exclusivas, né? Porque o metrô claro, talvez a melhor solução, mas muito cara. Né? Sim. E a outra opção de segregação é a separação física na superfície, que é o Transurb, né, que também tem suas vantagens, mas que causa um problema aí de interrupção dentro da cidade. Né? E que Canoas, né, foi, né, pelo que a gente ouve do prefeito, sempre foi um dos critérios, né, de não criar uma outra barreira dentro do município de Canoas, que já tem a BR-116 e já tem o Transurb, né, como barreiras físicas aí no nível do solo. Né? Então, toda a filosofia do aeromóvel é trazer uma tecnologia viável, em via elevada, mas que não trouxesse ali um impacto visual e urbanístico muito grande. Acho que pelo contrário, causa um impacto visual de modernidade. De só que o tradicional de uma via elevada vamos dizer assim, um viaduto. Né? Então, se você pega um viaduto e faz um eixo dentro de uma cidade lá de 3, 4, 18 quilômetros em via elevada, o impacto aí é enorme.
né? Então, o aeromóvel ele todo foi desenhado para ter uma inserção mínima, né? Por exemplo, o espaço de um pilar do aeromóvel é 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. E a viga também ela é muito delgada, né? E tudo isso é o objetivo que se tinha lá nos anos 70, né? De ter um sistema de baixo peso. Sim. Porque tudo isso aí é função do peso, né? Quer dizer, se a gente tem lá um veículo de massa muito grande, né? De 40, 80 toneladas em cima de uma viga, né? As estruturas seguem, né? O peso desse equipamento. Como o aeromóvel pesa uma terça parte, né? Um veículo, né, como o do aeroporto grande, aquele de 300 passageiros, ele pesa pouco mais de 15 toneladas. Né? Um trem equivalente seria coisa na ordem de 40, 50 toneladas. Sim. Então, esse é a grande... E a vantagem econômica de baixo consumo de energia vem disso, né? O peso transportado. Claro. Então, esse é o fundamento. Talvez eu tenha usado a expressão errada, não seria sustentável, mas talvez ecologicamente correto. Sim, sustentável e ecologicamente correto. A sustentabilidade ela sempre tem 3 eixos. Tem essa questão ambiental, né? Quer dizer, além de ser elétrico, o sistema ele tem um baixo consumo, né? Porque a mesma energia elétrica ela tem um custo ambiental onde ela é gerada, as usinas, né? As termoelétricas, isso tem um impacto ambiental também, né? Então a gente também tem que otimizar o uso da energia e o aeromóvel nisso consome aí uma terça parte também de outros sistemas elétricos semelhantes, né? Depois tem a questão social, que é a qualidade do transporte, né? O que a prefeitura está buscando, né? Que é a sustentabilidade social e a econômica, que o sistema não pode custar uma fortuna, né? Claro. E hoje a gente está num patamar de investimento muito parecido com o do ônibus, né? O ônibus esse com via exclusiva, né? O BRT, né? Então o aeromóvel está numa categoria semelhante, né? Ao VLT, ao BRT, em termos de custo, né? Com algumas vantagens, né? De estar na via elevada. Não, e tem outra vantagem que eu vou incluir, secretário, à medida que a gente está tirando veículos da rua, está poluindo menos. O pessoal deixa o carro em casa, deixa a moto em casa, né? Utiliza o aeromóvel como transporte e aí está poluindo menos o nosso ar aqui em Canoas. Nós vamos reduzir a emissão dos gases, né, provenientes aí do óleo diesel em cerca de 40% com essa modificação. Nossa, que ganho, 40%. Eu acho que uma outra coisa importante também, com essa questão da via elevada, de ser um veículo muito leve, ter uma estrutura muito leve, porque ele é leve, né, que nem o Marcos disse, quer dizer, não é aquela estrutura que nós vamos ter que abrir a rua, vamos ter que desapropriar casas, né, vamos ter que tirar as pessoas do seu lugar. Não, nós vamos construir no próprio leito da rua, no canteiro central, as estações também são estações muito esbeltas, muito pequenas, né, em comparação aos outros sistemas, fazendo com que a gente, então, não tenha mais gastos ainda de desapropriação e também de mexer com as pessoas do seu lugar. Né? Muitas vezes, quando a gente faz um sistema mesmo elevado, como foi o caso aí do Transurb lá em São Leopoldo, tu acaba tendo que mexer com as pessoas, né? Acaba tendo que desapropriar. Como ele faz curvas, né, com um raio muito pequeno, isso faz com que a gente também não precise mexer nas estruturas da cidade. Então é importante também para o custo de implantação desse sistema. Sim. Bom, até falando sobre esse impacto social que o aeromóvel vai trazer, por que a Avenida Boqueirão, até explicar para quem não conhece Canoas, né, como o Marcos citou agora, a Canoas sofre com esse problema da BR e do Transurb, que acaba criando um muro na cidade, separando, né, o lado A e o lado B. De um lado está lá Matias e do outro lado Guajuviras, se eu não me engano, são os bairros mais populosos. Isso, na realidade é isso, né, porque nós estamos usando essas duas grandes avenidas da cidade para fazer a primeira parte, depois, né, completar aqui a Boqueirão e a Rio Grande do Sul. Porque aqui nós temos aí 211 mil pessoas que moram nessa região, né? Além de que nós temos 70% do transporte coletivo nessa região. Então, das pessoas que andam de transporte coletivo, de integração, no sistema seletivo, no sistema urbano de Canoas, 70% são dessa região da cidade. Então, é aqui que está o grande número de passageiros do transporte coletivo de Canoas e, por isso, sim, também queremos, né, dar qualidade para esse transporte. Para você ter uma ideia, a gente vai ganhar aí, em tempo de viagem, né, no que a gente gasta hoje, cerca de 40 minutos, né, do fundo da Boqueirão até a Matias Velho, nós vamos fazer em 9 minutos. Nossa. Quer dizer, a gente pensa que 30 minutos, o tempo de viagem, mas 30 minutos em casa, né? A mais de manhã, e mais 30 de noite ao sistema, claro, né? Quer dizer, as pessoas têm outra qualidade de vida. Claro, é meia hora junta, ida e volta, dá uma hora que a gente pode ficar em casa com a família. Quando se oferece um sistema público de qualidade, né, então, naturalmente, as pessoas tendem a usar menos o transporte privado, né, e vão para o transporte público. Né? O que tem que ser, na verdade, né, que a gente vê nos países desenvolvidos. Né, quer dizer, os metrôs aí das grandes metrópoles, na Europa, principalmente, eles são o transporte da cidade, não é dos ricos, dos pobres, ou dos médios, ou
Todo Ele mundo. é Pega todo mundo. Londres, Exatamente. qualquer pessoa Qualquer usa pessoa metrô. usa, Não né? interessa a classe E é social. melhor do que o transporte Sem público dúvida, muito particular, mais fácil. né? Imagina, a incomodação para estacionar, né, o gasto. Tu imagina tudo um mais. ônibus. Um ônibus ele anda nas vias públicas, ele tem problemas com as sinaleiras, ele tem problema com o tráfego Sim. misto, nós temos que atravessar a BR, temos que passar por cima do viaduto lá do Transurb. Quanto demora isso? Quanto custa isso? E a chance de dar problema, né, secretário? Ele não oferece previsibilidade. Né? Claro. Não, tem problema. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, vamos conhecer um pouco da história, né? Como surgiu a tecnologia do aeromóvel para as pessoas, né? Tá bem, claro. Solucionarem essa curiosidade, porque eu tenho uma pergunta a respeito do aeromóvel de Porto Alegre. Mas vamos começar. O aeromóvel ele é uma, como eu falei, uma criação do nosso grupo, né? Foi na verdade uma invenção, né? Do nosso fundador, meu pai, né? 100% gaúcho. 100% gaúcho, né? Que orgulho. E essa inspiração, esse desafio veio justamente do que eu falei antes, né? De criar um sistema em via elevada, muito leve, muito eficaz, né? E daí veio essa ideia de fazer a propulsão a ar, né? Por que é isso, né? Porque a forma de reduzir o peso do veículo, né, a primeira providência, né, técnica desse processo de desenvolvimento tecnológico foi, tem que os motores, a propulsão não pode estar embarcada, porque esse é o principal peso, né, que um veículo motorizado carrega, a própria motorização, né? Então, a primeira ideia é, tira-se os motores do veículo, né? Agora como é que faz andar, né? E que ano foi isso? Isso foi no final dos anos 70, aí, né, que foram os primeiros protótipos, né, em escala real. Uhum. A ideia já vinha sendo amadurecida há muito tempo, né? Depois veio o conceito da roda trilho, né, que é um sistema de baixa fricção, né, de rolamento com pouca energia, né? Então tudo isso foi sendo testado, investigado, né? Até que foi criada essa primeira linha lá em 77, né? E que foi patenteada, né? A primeira patente nossa foi do Reino Unido. Então isso foi patenteado no Japão, no Reino Unido, né? Esse conceito de empurrar o veículo com um colchão de ar, né? Com pressão de ar, né? Onde justamente os motores são estacionários. O motor estacionário ele gera uma coluna, né? Uma pressão, né, pneumática, e essa pressão, né, empurra o veículo. Então, fazendo uma analogia simplificada, né, é um barco à vela invertido, né, Sim. E que o ar, né, a pressão do vento, né, ela é controlada mecanicamente, né, quer dizer, através de ventiladores e válvulas. Né. Se acelera ou não. Acelera, né, põe mais Agora, pressão de vento. A minha menos pergunta, pressão, a gente está com pouco tempo, eu tenho algumas perguntas para matar a curiosidade dos telespectadores, mas para fechar esse assunto sobre a tecnologia do aeromóvel, no caso de Porto Alegre, reza a lenda de que a pressão de empresários do transporte evitou que um aeromóvel saísse ou estendesse a sua linha. Há possibilidade... Foi isso que aconteceu? Há possibilidade de vir a acontecer agora? A razão, assim, é difícil de fazer um julgamento, mas o que acontece? Aquela linha ali do gasômetro, ela foi construída, foi um programa do governo federal na época, no Ministério dos Transportes, que era justamente fazer aqueles primeiros protótipos que eram feitos com uma linha metálica. Uhum. Tinha aqui na Expo Inter um carrinho que andava, né? Então o pessoal aí mais antigo deve lembrar, né? E o Ministério dos Transportes, na época, trouxe esse desafio de transformar essa ideia num transporte público, né, de capacidade maior, aí para 12 mil passageiros, né, que seria um corredor de ônibus na época. Né, hoje, essa capacidade é maior, né, na faixa de 25 mil passageiros por direção por hora. Né. E então o protótipo é aquilo ali. O protótipo é o que foi construído no gasômetro, né? Então aquilo ali houve um financiamento público, embora seja uma linha privada, né? Aquilo ali é um financiamento que a empresa pagou depois para aquele desenvolvimento, né? E havia depois um projeto, né, de transformar aquilo num circular. Então aquela linha iria ali pela 7 de setembro até a Borges, faria um anel. Área central de Porto Alegre. Área central, um anel que teria uma utilidade efetiva de transporte. Mas não andou. Isso, no fim, pode andar hoje? Pode andar. E tem uma questão de poder concedente, porque transporte público é poder concedente. Sim. Né? Então, assim, quem tem que ditar isso, sim. Fica o exemplo. E eu quero, nesse momento, parabenizar, não só pela ideia, pela tecnologia gaúcha, que nos orgulha, já que foi exportada, né, para outros lugares do mundo, e finalmente a gente vai poder usufruir dessa tecnologia e parabenizar o município de Canoas nessa ação ousada, mas que traz uma nova forma de se pensar o trânsito e o transporte em todas as metrópoles. Canoas já é uma metrópole. Secretário, acho que quando é que vai inaugurar o aeroporto? Acho que a primeira questão importante é essa ideia, né, e essa vontade que o prefeito, né, Jair Jorge, teve de fazer essa linha e buscar recursos para fazer essa linha, acreditar no projeto, e ele está hoje já sendo implantado. A ideia... Deixa eu só fazer e transforma, né, a mobilidade. Isso é importante, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, né, o que é
Por favor. Ele não é uma ligação de um ponto A com um ponto B, mas ele é uma transformação da mobilidade da cidade. Sem né? dúvida. É um sistema novo que vai levar muito mais qualidade, muito mais precisão, né, para as viagens das pessoas. Então, nós estamos trabalhando para inaugurar a primeira parte, né, começar a operar em janeiro de 2019. Então anota aí, janeiro de 2019, a gente vai andar de aeromóvel, eu tenho toda a confiança, eu tenho certeza que a gente vai fazer. Claro que quem também quiser andar pode andar no aeroporto. Hoje não, ainda fica à vontade, mas é que eu quero andar com Canoas. Canoas. A ideia nossa e o trabalho que nós estamos fazendo. O aperitivo está lá no aeroporto. Então, hoje em dia, tá mais fácil eu sair aqui da Uber e ir até o centro de Canoas, eu tenho mais coisas para fazer. Tem uma do que no novidade aeroporto também, hoje em o dia. traçado novo que o secretário... Não, e aí para quem vai estar na Uber, vai direto para o centro da cidade. Que coisa Canoas, boa. Secretário, direto de aeromóvel. Gente, o traçado novo, inclusive, ele vem até aqui a universidade. E depois né? eu tenho certeza que vamos expandir para outras cidades, com certeza. E quem sabe não integrar mais ainda a região metropolitana. Não, e também, claro, vai ser Com um sistema certeza. todo integrado como é hoje, né? Com todos os sistemas. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por trazer isso. Eu me sinto um canoense. Parabéns por trazer essa tecnologia para a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas. Tá bom. Muito Parabéns, bem. parabéns mesmo. Obrigado.